Olá pessoal, vamos falar de vitórias e derrotas? Quem participa de uma eleição sabe, é um processo cansativo, de entrega. Você investe energia, tempo, dinheiro. Por um lado, as pessoas desacreditam e vão rir de você. E o pior, você não será eleito. Depois que passa a eleição, você começa a se questionar. O que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz errado? Quais foram os erros que eu cometi? Nesse vídeo nós vamos falar de dois principais erros que o candidato comete e que muito provavelmente você cometeu ou não atentou para eles. Se você está assistindo esse vídeo, saiba que está tendo a oportunidade de participar do seleto grupo do projeto Você Candidato. Ele tem como objetivo ajudar candidatos e políticos em início de carreira a desenvolver-se na vida pública de forma rápida, barata e transparente. E ser eleito em 2020. Seja bem-vindo. Mas, primeiramente, vamos falar um pouco de mim. Quem sou eu? Desde 1998 eu participo de campanhas eleitorais. Isso foi lá na reeleição de Fernando Henrique Cardoso, onde fui contratado por um grande instituto de pesquisa para cuidar das pesquisas eleitorais no interior do estado do Paraná. Naquela época, minha função era conversar com as pessoas, tentar extrair os motivos que levavam o eleitor a votar neste ou naquele candidato. Eram as ditas pesquisas qualitativas, onde a gente buscava entender como manter, conquistar e reverter votos. Ao longo desses 21 anos passados, conversei pessoalmente com mais de 20 mil eleitores em todo o país, nas mais diversas cidades, nas mais variadas situações, em eleições municipais, estaduais e presidenciais. Eu olhava no olho de cada um, tentando entender os seus motivos, os motivos pelos quais eles votariam. Durante esse tempo, outra coisa me intrigava e me incomodava muito. Era como os candidatos a vereador estavam despreparados. Como eles chegavam nos comitês crus. A maioria entrava ali na disputa como se estivesse numa loteria. Apostavam todas as fichas sem a mínima noção se teriam chance ou não. Era assim. Eram como se eles estivessem lutando por um sonho, mas não tinha ninguém para falar para eles. Espera lá, cidadão, não é assim desse jeito que você está fazendo. Não é tão fácil quanto você imagina. Existe esse e esse passo. Existe este e este processo que precisa ser cumprido. Quase todos tinham algo em comum. Primeiro, todos eles acreditavam piamente que seriam eleitos. Todos eles não tinham nenhuma preparação para a campanha. Além de não saber fazer campanha, eles ficavam ali, à espreita de poder pegar uma rebarba com o candidato. Como se o voto fosse assim contagioso. Vou andar do lado do fulano, principalmente o prefeito, que eu vou conquistar os votos deles. Outro ponto em comum era sacrificava seu tempo e sua credibilidade. Isso porque, às vezes, você se presta ao ridículo, andando pelas ruas, sozinho, a ermo, pedindo voto, sem nenhuma sistematização de como pedir voto. Colocavam dinheiro que não tinham para a campanha. E, por fim, faziam contabilidade dos votos, mas mal sabiam que provavelmente iriam receber apenas 10% daquilo que eles estavam calculando. E esse é um dos assuntos que eu quero falar. Este é o primeiro erro. Superestimar a quantidade de votos que você tem. Para isso, eu preciso que você responda com sinceridade. Você tem um reduto eleitoral? Se sim, você pode se considerar meio vereador. Se não, meu amigo, considere-se apenas meio candidato. Para falar um pouco de reduto, eu vou contar duas histórias para você. A primeira é a história do Paulo. Quem que é ele? Paulo é um professor bem relacionado. Ele possui muitos amigos que sempre o incentiva a se tornar um vereador. Todos os seus amigos acreditam que ele é suficientemente conhecido para ter uma boa votação. Além do mais, Paulo é bem articulado. Conhece e discute política com qualquer um.
e é considerado muito inteligente. Paulo tem um bom conhecimento das redes sociais e está interagindo com as pessoas que seguem e que gostam. Paulo também é ligado a uma polêmica. Quando é para defender seus ideais, ele tem bons argumentos. E olha, verdadeiramente ele tem boas intenções. E ele quer transmitir as suas ideias para a cidade dele. Paulo vislumbra a ideia de ser vereador. Afinal de contas, seus amigos podem ter razão. Ademais, é uma possibilidade de participar ali de um grupo de elite, aquele que tem poder e capacidade de interferir nas diretrizes da cidade. É bastante sedutor. Mas ainda ele não se decidiu completamente. Além de um certo receio, ele não sabe bem por onde começar. Tem em mente que uma campanha na internet ela funciona satisfatoriamente, mas não tem certeza disso. Paulo acha que a cidade tem um jeito peculiar de fazer política, ela difere de todo o país. Para ele, lá é mais difícil, é mais complicado. Todo mundo já passou por isso sim. Mas enfim, ele precisa se decidir logo. Afinal, quanto antes ele iniciar sua campanha, mais chances ele terá de ganhar. A outra pessoa que gostaria de falar para vocês é o André. O André é uma pessoa de pouco recurso, mas bastante popular. Por todo lugar que passa, sempre tem alguém para brincar com o André. E ele retribui isso com carinho e atenção. Sua esposa vive falando. O André é uma peleja quando sai na rua. Todo mundo para conversar com ele. E ele dá atenção para todo mundo. Deveria ser vereador. Essa é a fala da esposa do André. No fundo, o André bem que gosta dessa ideia. Afinal, é uma oportunidade de renda, né? Além de poder participar das decisões da cidade. E ser mais respeitado e transformar a vida das pessoas. O André hoje, ele trabalha na principal farmácia da cidade. E por isso é conhecido como o André da farmácia. Provavelmente esse vai ser o nome que ele irá utilizar na sua campanha. A questão é que ele não tem muito recurso, ele não tem muito dinheiro. E se for assumir uma campanha, ele teria que gastar bem pouco. O outro problema é ele não possuir um engajamento político, ou seja, ele não sabe muita coisa sobre as articulações políticas e também não tem muitos contatos. Além disso, André, da mesma forma que o Paulo, não sabe por onde começar, principalmente no que diz respeito às estratégias de marketing e como conquistar voto. Da mesma forma, ele pensa que poderia trabalhar o corpo a corpo, mas não sabe bem se o seu eleitor pode ser conquistado nas ruas ou pela internet, pelas redes sociais. Agora, eu quero perguntar para você, caro candidato, eles têm reduto eleitoral? Claro que não. Eles são apenas pessoas conhecidas. Nem o Paulo, nem o André ainda não se qualificaram para que sejam dignos do voto das pessoas. No livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, o autor diz o seguinte: se você quer que outra pessoa faça algo por você, faça algo por elas primeiro. Essas pessoas que pretendem votar em você precisam saber de antemão se você já resolveu algum problema para elas ou se você tem a capacidade de resolver. Ou se sabe quem poderia resolver. Quando elas sabem disso, aí sim elas vão te dar uma autorização, que é o voto, para sanar essa questão. Reduto, meu caro, é um lugar onde você se sente bem, é uma zona de conforto, um lugar que todos estão ali para te apoiar. É lá aonde sua campanha vai começar. O outro erro muito comum é não saber o porquê o eleitor não vota em você. O primeiro motivo, a primeira razão é a rejeição ao partido. Nós vimos na eleição passada um forte desgaste do PT. O desgaste era tanto que em momentos da campanha o candidato a presidente deixou de utilizar as cores que remetiam ao partido. Vocês não se lembram disso? Preconceito também é outro motivo. Por um lado, se você pertence a alguma minoria, se você defende assuntos polêmicos ou se você está fortemente ligado a um grupo, provavelmente você sofrerá preconceitos. Por outro lado, se você parecer ser preconceituoso para o eleitor, assim você será.
O problema de as pessoas acharem algo de você é que ficará vulnerável às fofocas. E as fofocas destroem uma candidatura. É aquela história. Não basta parecer, tem que ser. Portanto, não se iluda, você candidato. Infelizmente, o eleitor julga. E se ele achar que você é preconceituoso, para ele, você será. Pessoal, esses são alguns erros que não podemos cometer ao traçar as nossas estratégias de campanha. Esses dados eles têm que estar na nossa mente, assim como a gente decora a nossa identidade. Por quê? Porque sabendo os motivos pelos quais as pessoas votam em você e os motivos de rejeição, você saberá atuar para poder manter as suas conquistas, ou seja, os seus votos, e não entrar em embates com pessoas que não